Olá! Muitos de nós sonhamos em virar estrelas da internet. No entanto, esse cara não podia nem sonhar com isso. Até recentemente, ele não tinha nem ideia da existência da internet. Isso aconteceu porque, depois de voltar da Guerra do Vietnã, a vida do Frank basicamente parou por várias décadas. Mas em breve, tudo isso mudará drasticamente. O Frank cresceu numa família comum. Durante toda a sua infância, ele ajudou sua mãe e seu pai em uma fazenda na Califórnia, mas essa vida modesta não o incomodava. Pelo contrário, ele aprendeu a gostar das coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, seu relacionamento com a garota Lindsay, com quem ele sonhava em se casar um dia. Infelizmente, os planos do jovem casal foram interrompidos pela Guerra do Vietnã. O Frank prometeu voltar da guerra o mais rápido possível, mas sua permanência no fronte se estendeu um pouco. O cara passou 7 anos em uma terra estrangeira, dos quais um ano inteiro ele esteve refém dos inimigos. Ele foi torturado e interrogado, mas mesmo assim conseguiu escapar. Depois de algum tempo, o Frank teve que voltar para sua terra natal devido a uma lesão. Saindo do hospital, o Frank correu sem pensar para a casa de sua amada. No entanto, havia uma surpresa esperando por ele. Mommy, I'm hungry. Mommy, can you make us once? O Frank chegou à conclusão que, já que não dava para contar com a felicidade em sua vida pessoal em um futuro próximo, então ele podia pelo menos construir uma carreira. Primeiro, ele foi até uma academia de polícia, na qual esperava entrar por causa de sua experiência de combate. Só que ele não foi aceito devido à sua grave lesão. Então, o cara foi a várias entrevistas, onde recebeu não atrás de não pela falta de ensino superior. O pobre Frank acabou tendo que se virar como podia. Ele começou a vender cachorros-quentes na rua e nem percebeu que 40 anos se passaram. Mas um dia tudo mudou. Nesse dia, o Frank estava fazendo a sua rota de sempre, de ônibus, quando 2 skinheads entraram. Eles começam a incomodar um passageiro negro e a exigir que ele cedesse o lugar para eles. Ele se recusa e os skinheads querem dar uma surra no velho, mas o Frank decide intervir. No começo, ele só quer assustar os caras e diz até que não vai brigar com eles, mas eles parecem estar pedindo uma surra. Os passageiros do ônibus aplaudem o Frank. O que ele ainda não sabe é que um deles filmou toda a cena. O vídeo viraliza e o Frank recebe o apelido de Badass. Seu rosto é pintado nos muros e estampado em camisetas. Os policiais levam Frank para casa como se fosse um melhor amigo e os jornalistas competem entre si para entrevistá-lo. Mas o mais importante é que sua mãe fica muito orgulhosa. Mas a euforia não dura muito, pois a mãe do Frank morre logo depois. Ela deixa de herança uma casa grande e o cachorro querido. Agora, há uma única pessoa próxima na vida do Frank, o seu melhor amigo Klondike, que também é um veterano de guerra. O Klondike ajuda o Frank a se instalar em sua nova casa. Eles discutem seus passados militares e o Klondike, em lágrimas, agradece o amigo por salvar sua vida no campo de batalha há muito tempo. Os dois sonham que, agora, a vida vai finalmente melhorar, já que Frank se tornou uma celebridade local do dia para a noite. Então, o Klondike pede para o amigo colocar no seu cofre um misterioso pendrive. Esta é a primeira vez que o antiquado Frank vê um dispositivo desses. O Klondike sai para comprar cigarros e, ao sair da loja, é confrontado por 2 valentões em um carro. Eles exigem que ele entregue o pendrive. Quando o Klondike se faz de louco, eles colocam uma arma na cabeça dele. O cara consegue derrubá-los e está quase conseguindo fugir. Porém, o Frank é chamado para identificar o corpo. Ele pede aos policiais que façam tudo ao seu alcance para pegar os assassinos de seu melhor amigo. Depois, ele sai para tomar uma bebida. Perto de casa, o Frank encontra uma vizinha. Ela se solidariza com sua perda e diz que, recentemente, seu irmão foi morto praticamente no mesmo lugar que o Klondike. A mulher reclama que a polícia local não está fazendo nada para solucionar esses crimes. Pouco depois, o Frank fala isso para um policial que ele conhece. Ele jura que a polícia fará todo o possível. No entanto, um pouco depois, o Frank assiste TV e vê que um cara branco foi morto recentemente em sua cidade e que o assassino foi imediatamente detido. No dia seguinte,
o Frank vai à delegacia e reclama da falta de andamento do caso. Ele é novamente informado de que os oficiais estão cuidando do caso dia e noite. O Frank finalmente entende que não vale a pena esperar pela ajuda da polícia e vai até a cena do crime. Lá, ele encontra 3 provas: o estojo do cartucho usado, uma corrente e um colar com a foto de uma garota. Dali, o Frank vai até a única loja de armas da cidade para descobrir com qual arma o cartucho foi disparado. O consultor local diz que esses projéteis são usados apenas em armas especiais de militares e agentes especiais e que ele não tem armas iguais em seu catálogo. No entanto, o vendedor reconhece a garota do colar encontrado e diz que ela é a esposa de um cara negro chamado Terrence, que mora a poucos quarteirões de distância. O consultor dá instruções ao Frank sobre como chegar à casa. Uma garota exausta com uma criança no colo abre a porta para o Frank. Pela conversa, o Frank entende que o Terrence não vem para casa ver sua esposa e seus 3 filhos faz tempo e que sua esposa não vê o marido há algumas semanas. Por último, a garota diz que seus amigos viram o Terrence recentemente na quadra de basquete e pede que o Frank lhe mande uma mensagem mal educada. O Frank dirige até o local e pergunta aos moradores onde pode encontrar o Terrence. Eles se recusam a dizer-lhe qualquer coisa. Então, entra em cena o golpe registrado do Badass. O tom dos comparsas do Terrence muda. Eles dão as coordenadas de um cara chamado Renaldo, que pode ter informações. No endereço, o Frank encontra um cara estranho, vestido como um padre. Ele é o vizinho do Renaldo, que achou que o Frank era um ladrão. Ao descobrir a verdade, ele conta qual bar o Renaldo se refresca todas as manhãs. À noite, o Frank testemunha uma cena desagradável. Seus vizinhos, um jovem casal, estão brigando alto na porta de casa. O marido vai embora e a esposa, Amber, fica sozinha com o filho Martin. O Frank chama a garota para limpar a ferida deixada pelo marido violento em seu rosto. Os 3 conversam muito e se divertem. Maybe one day I'll make you something to eat. I'd love that. Na manhã seguinte, o Frank vai procurar o Renaldo no bar. Os caras do térreo o reconhecem e não escondem que não estão felizes com a sua visita. Então, o Frank tem que mostrar suas habilidades de luta mais uma vez e finalmente consegue ir até o 2º andar, onde está o Renaldo. Quando perguntado sobre o Terrence, ele imediatamente pega uma faca e diz que não vai contar nada. Mas quando o Badass enfia a cabeça do Renaldo pela janela, ele muda de ideia rapidamente. Ele diz que o Terrence namorava com uma garota que faz massagens em um salão ali perto. Satisfeito com a resposta, o Frank sai. No caminho para casa, o homem é parado por seu colega policial. Ele diz que já estão correndo rumores por toda a cidade sobre as brigas do Frank. Além disso, o xerife quase expediu um mandado de prisão contra ele, mas o policial conseguiu impedi-lo no último momento. O Frank responde que ele não pode simplesmente ficar esperando, enquanto vê os outros policiais perdendo tempo na delegacia sem fazer nada sobre a morte do seu melhor amigo. O policial se exalta e diz que aquele não é o trabalho do Frank e que, se for assim, ele não o ajudará mais. I don't want your help. O Frank chega em casa e vê que tudo está virado de cabeça para baixo. Ele mal olha ao redor e um brutamontes logo lhe agarra por trás. O estranho exige que ele devolva o pendrive imediatamente, mas o Frank finge não saber do que se trata e joga o intruso pela janela. Depois disso, o Frank vai até o vizinho, Martin, e pede que ele veja o conteúdo do pendrive que o Klondike deixou para ele. No dispositivo, há um mapa da cidade, alguns avarás de construção e uns contratos. O Frank não entende o que seu amigo pode ter a ver com isso, mas um apelido estranho chama sua atenção: Panther. Mais tarde, o Frank vai até a casa de massagem asiática que o Renaldo lhe falou e marca um horário com a Tatiana. Ela fica surpresa que ele pediu uma sessão justamente com ela. Quando o Frank diz que está procurando pelo Terrence, a garota fica com medo. I just realized I'm double booked. Diane will be here in a few minutes to finish you off. Depois do término do turno da Tatiana, ele a segue até a casa dela, mas no momento em que ele tenta entrar pela janela, ele é visto por um vizinho. Ele não acredita na historinha do Frank de que ele é o namorado da Tatiana e exige que ele chegue mais perto. Quando ele reconhece que o estranho é o Badass da TV, ele muda totalmente.
Ele não só deixa o Frank ir embora, como também o lembra que sua namorada não fecha a porta dos fundos. O Frank sobe para o segundo andar e encontra a Tatiana e o Terrence na cama. O cara tenta atirar no estranho, mas o Frank rapidamente o empurra contra a parede e o leva para a cozinha. Lá, ele enfia a mão do Terrence no triturador de lixo e exige saber quem matou o Klondike e por quê. O Terrence grita de dor e rapidamente abre o jogo. Ele diz que o Klondike foi morto pelo seu parceiro, Sebastian, e que ambos só estavam seguindo ordens. A princípio, o Terrence se recusa a dizer quem exatamente está dando as ordens, mas depois de outra tortura com o triturador, ele revela o nome do Panther e o lugar onde ele está escondido. By the way, your wife's got a message for you. Say go yourself. Ao voltar para casa, o Frank percebe que o casal vizinho está brigando mais uma vez. Só que desta vez, o homem está ainda mais agressivo do que antes. O Frank intervém e pede que o cara deixe a Amber em paz. Quando o marido começa a achar que sua esposa o está traindo com o vizinho, o Frank o detém rapidamente e o manda embora. Feliz, a Amber se joga nos braços do Frank e diz que ele parece cansado. Ela sugere que ele durma um pouco e depois venha jantar com ela, ainda mais porque o filho, Martin, vai passar a noite na casa de um amigo. Mas o Frank não quer dormir, claro. Animado, ele se prepara para o jantar por um bom tempo, veste seu melhor terno e compra flores. A Amber fica fascinada com o novo visual dele e eles jantam num florido jardim. O Frank fica encantado com a comida caseira e a garota diz que está muito feliz por finalmente cozinhar para alguém que aprecia sua comida. Ela diz para o Frank que, quando se casou, o seu marido era completamente diferente e que agora ele mudou completamente. Depois, eles se sentam na varanda e conversam. Mas quando o tão esperado momento do beijo finalmente chega... What's up, shorties? O amigo de Martin foi posto de castigo e a festa do pijama foi cancelada. Mas o Frank e a Amber não ficam chateados. Eles se divertem muito juntos. E no final da noite, o Frank os convida para dormir na casa dele enquanto a porta da frente da casa deles está quebrada. É um grande dia para o Badass. Primeiro, ele vai até seu colega policial para lhe entregar o pendrive. Ele diz que dentro dele há informações interessantes, por causa das quais o Klondike foi morto. Ele também pede ao amigo para cuidar do cachorro dele se algo acontecer com ele. Então, o Frank vai à igreja e se confessa com o padre, pois está prestes a cometer um grande pecado. Finalmente, à noite, o Frank vai a um armazém, cuja localização o Terrence revelou para ele. A princípio, os caras não querem deixá-lo entrar, mas quando o Panther, a autoridade criminal, ouve a voz familiar, ele mesmo sai das sombras. But it looks like you've bitten off a little bit more than you can chew. O Frank acusa o Panther de matar seu melhor amigo. O criminoso responde que ele apenas puniu o Klondike por roubar algo muito importante para ele. Ele exige que o Frank lhe dê o pendrive, e quando ele novamente finge não saber de nada disso, o cara o agarra e o coloca em uma cadeira elétrica. Mas o Frank não tem medo de tortura. Muitos anos atrás ele passou por isso várias vezes. Então, ele resiste e não entrega nada. Então, o Panther perde a paciência, sai e ordena que seus capangas terminem o que começaram. O criminoso sabe, de algum jeito, que na casa do Frank sua namorada o espera. Por isso, ele vai visitá-la. Mas ele ainda não sabe que o Frank já tem um plano na cabeça e que ele tinha uma caixa de fósforos no bolso. Uma grande explosão acontece e o Frank consegue se soltar. Ele agarra o Panther, que ficou sem seu carro, e uma luta corpo a corpo começa. Mas o criminoso consegue ferir o Frank com uma arma encontrada no chão e fugir. Não muito longe do armazém, o Panther para um ônibus, chuta o motorista para fora e foge. O Frank vê isso e também encontra um ônibus. O motorista lhe dá o veículo voluntariamente, pois reconheceu o Badass. Depois de quase sofrer um acidente, o Frank cola na traseira do Panther, mas ele consegue fugir. O criminoso decide fazer uma provocação e resolve acelerar na direção do outro ônibus. No último momento, o Frank não aguenta e acaba desviando. Seu ônibus capota. Já o Panther bate com tudo no trem à sua frente. Milagrosamente, ambos sobrevivem. O criminoso corre e o Frank vai mancando atrás dele. Pelo caminho,
ele encontra aqueles mesmos skinheads que o tornaram famoso. Eles odeiam o cara, afinal, eles viraram motivo de chacota por causa dele e sonham em se vingar e filmar um novo vídeo, mas não dá muito certo. O Panther, enquanto isso, entra na casa e encontra Amber. Ele está armado com uma faca, mas nem tem tempo de tocá-la, porque o Frank aparece na porta e encosta o criminoso na parede. Eles acabam indo para o lado de fora da casa e o Frank cai no chão. Mais um pouco e o Panther o espancará até a morte. Mas do nada, a Amber pula nas costas do criminoso. Isso dá um tempo para que seu amado se levante e consiga finalmente derrotar seu inimigo. Os vizinhos o aplaudem e a Amber pede para cuidar das feridas dele, que nem ele fez com ela aquela vez. Wow. I've never had a woman rescue me before. No dia seguinte, a televisão local noticia que o Badass voltou, só que desta vez, ele não só espancou alguns skinheads, mas desvendou um dos maiores casos de corrupção da cidade, com o envolvimento do prefeito Williams e de uma das mais perigosas gangues do crime organizado do país. Pelo seu feito heróico, o Frank recebe uma medalha de policial honorário. Agora, ele mora com a Amber e o Martin. You know, I think I actually found the best day of my life. Escreva nos comentários o que você acha. Será que uma única pessoa é capaz de resolver tantos problemas sozinha? E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para que essas histórias legais sejam publicadas cada vez mais frequentemente.